Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês e tratar sobre um tema muito atual, mas que é um tema que, sabe, às vezes as nossas igrejas hoje, elas têm fugido de certos temas. Eu não sei porque são muito confrontativos, ou porque, assim, sem termos mais, sabe, aquela vontade de falar sobre a volta de Jesus. Alguns têm gostado muito do mundo, parece, né? Estão querendo viver, quem sabe, aqui até Jesus voltar no milênio. Mas eu creio numa palavra que diz que nós, igreja de Jesus, não sofreremos o juízo nem a ira vindoura de Deus. Então eu acredito que a igreja será arrebatada antes dessas coisas. Todavia é necessário que nós atentemos à urgência desta hora. Nós estamos aí vivendo o princípio das dores. Aquilo que a palavra de Deus, falando sobre escatologia bíblica, né? E o próprio Jesus, que falou tão enfaticamente, você pode ler e conferir nos textos de Mateus, capítulo 24, Lucas 19, quando ele fala aos seus discípulos sobre os últimos acontecimentos, e são palavras duras, não é verdade? Mas dignas de toda credibilidade. Primeiro, porque é a palavra de Deus, segundo, dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo hoje esse período de tempo em que as coisas vão tomando uma proporção e há uma precipitação de acontecimentos, não é verdade, escatológicos, terríveis. E a gente vê cada dia mais a coisa. A gente vê falar, quando falarem em rumores de guerras, hoje a gente está vivendo guerras, estão acontecendo em nosso planeta. Nós estamos vendo aí a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o acirramento das tensões, né, com a OTAN pressionando a Rússia. Nós estamos vendo aí a questão de Israel, na luta contra os grupos terroristas, e agora o Irã, que é um patrocinador desses grupos terroristas, então vem e ataca Israel. Olha como as coisas estão tomando uma proporção. Tudo isso aí é um barril de pólvora, que pode explodir a qualquer momento, não é? Do ponto de vista geopolítico, as coisas estão bem complicadas, né? Então nós estamos vendo todos esses acontecimentos diante dos nossos olhos. E como as coisas têm tomado uma precipitação de uns anos para cá. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração esta semana para vocês. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, você vai lá, capítulo 4, versículo de número 7. Olha que palavra forte, Pedro traz aos nossos irmãos, que nesta época, os irmãos hebreus estavam dispersos, e ele escreve aos dispersos, para os consolar. A intenção da epístola é trazer uma consolação ao coração, mas não obstante, a intenção da epístola é trazer a consolação, e a consolação que vem pela esperança eterna, que todos nós cristãos temos. Ele traz esta palavra como um alerta. Apesar de vocês serem consolados pela graça de Deus e pela esperança na salvação divina, é necessário que vocês saibam isso. Olha o que ele diz aqui: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E já está próximo o fim de todas as coisas. E eu quero enfatizar, olha bem, esse trecho da fala de Pedro, ou do versículo lido,
que é de todas as coisas. Não estamos falando aqui de algumas coisas, mas o que Pedro estava querendo dizer a estes queridos irmãos, e ecoou em todas as gerações cristãs, porque isso não fora dito e não fora registrado apenas para aqueles que à época receberam a mensagem do apóstolo, mas para todas as gerações futuras cristãs. Ele não está dizendo aqui que apenas algumas coisas, mas todas as coisas deixariam de ser tais quais eram um dia, ou foram um dia, ou até mesmo hoje são. Então está próximo o fim das coisas, como nós as conhecemos. Nós estamos na iminência dessas grandes mudanças que já estão sendo anunciadas, e de fato, com esses acontecimentos, os nossos olhos estão nas notícias e na palavra de Deus, para que a gente esteja vendo a evolução de todos esses processos. Então ele desejava consolar os irmãos, mas não obstante a isso, ele teve que trazer este grande alerta e dizer que estava próximo o fim de todas as coisas, tais quais nós as conhecemos. Agora, preste atenção nisso, né? O coração dos homens, o coração está adormecido em relação ao anúncio destas coisas. A profecia está diante deles. Os homens estão vendo o que está acontecendo, mas os seus corações estão adormecidos, entorpecidos. E quando Deus anuncia na sua palavra que estas coisas haveriam de acontecer, há uma intenção de trazer o despertamento, de abrir os olhos espirituais, de abrir o entendimento das pessoas para compreenderem que o futuro e o destino delas não pertence a elas, que tudo aquilo que está dito, que fora vacinado pelas escrituras sagradas através dos profetas, nas escrituras sagradas através dos profetas, hão de se cumprir, e que não adianta se fazer planos e mais planos, e não que seja errado nós planejarmos as nossas vidas, mas quando os nossos planos estão desconectos, separados do propósito, da vontade de Deus, não há esperança para eles. Podemos até alcançar muitas coisas, mas não será algo que perdurará, porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que o fim de todas as coisas está próximo. Todavia, como foi nos dias de Noé, o povo anda com o coração endurecido. Você sabe que Noé, enquanto fazia aquela arca, ele falava com as pessoas: o Senhor vai trazer o juízo sobre a terra. E o que elas faziam? Elas zombavam de Noé, elas ridicularizavam Noé, não davam nenhum tipo de credibilidade àquele homem. Agora eu dou muito ponto a Noé, porque Noé conseguiu colocar todos os seus filhos e sua família na arca, e isso é muito importante. Diferente como, por exemplo, da experiência de Ló, não é? Que não conseguiu influenciar aqueles que eram os pretendentes ali, quem sabe, das suas filhas, e a sua própria esposa se virou e se tornou uma estátua de sal, porque ela estava tão apegada ao mundo de Sodoma e ao mundo de Gomorra, que quando fugia e o anjo ordenou: não olhe para trás, ela não conseguiu. Isso não é só curiosidade, isso é ter o coração ancorado lá. Então ela se volta para ver o que estava acontecendo ali. Ela não conseguiu desprender seu coração. Ela correu, mas o coração ficou. Isso fez com que ela olhasse para trás e se transformasse numa estátua de sal. Hoje as pessoas estão como nos dias de Noé, e assim foi dito por Jesus. Elas casam-se,
se dão em casamento, comem, bebem, dormem, compram, vendem, mas estão despercebidas dos acontecimentos, não porque não ouve acerca deles, mas porque existe um endurecimento nos seus corações. Se você pergunta, você acredita em Deus? Sim. E na palavra de Deus? Sim, acredito. Mas está escrito assim. Aí é uma dificuldade de aceitar, porque aquilo não está de conformidade com a filosofia de vida daquelas pessoas. Então há uma seletividade, e observe que essa coisa acontece muitas vezes até no meio da igreja, com certos cristãos. Muitos cristãos são seletivos, eles estão elegendo aquilo que eles vão dar credibilidade, ou aquilo que eles vão relativizar, e às vezes a seriedade de temas como estes são relativizados no meio da cristandade. Não, peraí, tudo bem, mas isso aí, quem sabe, não é? Vai acontecer em um futuro ainda distante. Veja bem, não parece ser isso que está se desenhando, não é? Nós temos que estar alertas, porque nós estamos analisando as profecias e vendo o que está acontecendo e o que virá. E eu vou dizer algo para você: nenhuma mente é capaz de criar uma expectativa real acerca do que vai acontecer nesta terra em breve. Nenhuma mente tem a capacidade de mensurar o sofrimento que vai se abater sobre essa terra quando o juízo de Deus descer sobre ela. Ninguém. A palavra de Deus falando acerca do céu, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele se expressa lá no capítulo 2 da primeira epístola e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Da mesma forma eu vou dizer a vocês, não é porque nós ouvimos que o céu tem ruas de ouro, e que a Nova Jerusalém será uma cidade extraordinária em todos os aspectos, e principalmente porque a sua lâmpada não será o sol, a sua luz será a glória do Cordeiro que ali estará. Não é porque nós ouvimos falar sobre estas coisas que nós temos a capacidade de discernir e ter uma expectativa realística acerca das maravilhas que nós encontraremos ali. Agora preste atenção, da mesma forma, não é porque está profetizado na palavra de Deus e nós estamos então lendo textos e vendo sobre coisas que nos remetem a todo o sofrimento que será produzido com a ira de Deus sendo derramada sobre o pecado e a iniquidade deste mundo e a rebeldia deste mundo, que nós temos a capacidade, sabe, de mensurar o que vai acontecer. Por isso vem um alerta de Deus, que nós devemos fugir disso enquanto há tempo. E só há uma rota de fuga, não existem duas ou três ou quatro, mas uma única rota de fuga, e esta rota de fuga tem nome, e o seu nome é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Nós precisamos compreender isso, e enquanto há tempo anunciar estas verdades a este mundo que está perdido. Olha o que é que Jesus Cristo disse acerca desses tempos apocalípticos que estão por vir sobre a terra. Em Mateus 24, 21 e 22 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nunca houve um tempo assim, e nunca depois disso haverá. Então nós compreendemos
que ele está tentando alertar a humanidade. E essa deve ser a palavra anunciada pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, por todos aqueles que têm o conhecimento destas coisas, que elas acontecerão em breve. Agora, quando o grande apóstolo Pedro adverte aos irmãos em Cristo que estavam dispersos, ele está falando, ele traz essa conexão neste alerta com os acontecimentos apocalípticos. E o que o Apocalipse diz? Está próximo o fim de todas as coisas. Sabe, queridos, é natural ao homem lutar por sua vida. As pessoas lutam por sua vida. Se você tem uma enfermidade, você é capaz de dar todos os seus bens para que você seja curado, que você permaneça vivo. É assim ou não é? Porque a vida é algo de muito valor. A vida é muito preciosa. Sua vida é tão preciosa que Jesus morreu para que você não perecesse eternamente. E a nossa vida terrena, nós somos desafiados a lutar por ela, a viver uma batalha constante, a cuidar da saúde, a nos alimentarmos bem. É ou não é assim? Nós somos desafiados a isso, a procurar tratamento quando vem uma doença, mas preventivamente nós somos desafiados a cuidar de nossa saúde, porque é um bem que nós temos de um valor imensurável. E muitas pessoas, elas fazem de tudo na tentativa de prolongar os seus dias. E as tentativas científicas de buscar mecanismos para prolongar a vida, elas são constantes e são investimentos altos. Imagine que alguém anuncia aí e diz assim: olha, eu descobri aqui tem um medicamento, descobri uma fórmula, se você tomar, você vai prolongar a sua vida em mais 20, 30, 40 anos. Olha, ia ser um frenesi total. Porque tem pessoas, eu nunca me esqueço de um dia que eu vi uma reportagem no Fantástico de um bilionário do petróleo. Já até falei isso aqui, muitos anos atrás. Ele deu $1 bilhão. Ele já era um homem de quase 90 anos de idade. Ele deu $1 bilhão para quem achasse a fórmula da juventude e pudesse prolongar os seus dias. Até hoje o dinheiro deve estar por aí, porque ninguém achou. Ninguém tem esta fórmula, mas fato é que nós valorizamos, tem que ser assim mesmo, e buscamos qualidade de vida e prolongar as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa a você: vem o fim sobre a vida. Ninguém é capaz de sustentar-se eternamente nessa terra, do ponto de vista da manutenção da sua vida. Os nossos dias estão contados por Deus, não adianta. Agora, quando nós olhamos da perspectiva do Apocalipse, sabe, queridos, estima-se que 15 milhões de pessoas morreram por causa da Covid. Algo chocante, lastimável, que nos afetou emocionalmente, sem falar aqueles que perderam seus entes queridos, que de uma forma muito mais dramática foram afetados. Agora entenda que nós estamos falando de algo de uma proporção extremamente maior. São os dias que estão chegando sobre essa terra, e o nosso alerta é: busque um porto seguro, e o lugar da sua segurança é Cristo. Entenda isso, preste bem atenção. Está escrito em Apocalipse capítulo 6, se você quiser conferir o texto, eu não sei, nós estamos sem a projeção dessa manhã. Apocalipse capítulo 6, os versículos 7 e 8 dizem o seguinte:
quando o Cordeiro, referindo-se a Jesus, quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, um anjo, dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o seguia, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, a fome, com a mortandade, deve ser doenças, né? E por meio dos animais selvagens da terra. Se nós olharmos hoje para a realidade dos seres vivos sobre a terra, de cerca de 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando aqui da morte de 2 bilhões de pessoas por estes eventos, que tem um fundo espiritual. Nós estamos falando aqui de guerras, é uma linguagem um pouco figurada, mas nós estamos falando de guerra, de fome, de doenças e de animais, né? Você pode considerar aí que se um inseto tem capacidade de transmitir um vírus e qualquer coisa desse tipo, não é? Como as coisas são. Mas olha só, em Apocalipse, no capítulo de número 9, o texto continua falando sobre o anjo que toca a sexta trombeta, e ouve-se uma voz, capítulo 9, versículos 13 a seguir. Então, ele vai falando aqui: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Ele está falando aqui de demônios. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. E o número do exército de cavalarias era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número: 200 milhões de demônios soltos. Qual é a intenção? Dizimar 1/3 dos 6 bilhões, tomando pelos números de hoje, metade da humanidade. São números alarmantes. Talvez você até possa ficar chocado, talvez você possa pensar: será que isso é real? Mas eu vou dizer uma coisa para você: se está escrito, vai se cumprir. Vai se cumprir. Não tenha dúvidas disso. Queridos, o mundo está amadurecendo para o juízo de Deus. Precisamos estar alertas para isso, mas não para termos medo ou nos preocuparmos, mas para termos a certeza de que aquele que nos fez a promessa da salvação é fiel e verdadeiro, e Ele virá buscar a sua igreja. Não aposte nos elementos humanos, na sua força ou no que você tem, porque o fim dessas coisas virá. O fim virá e chegará rápido. A palavra de Deus também nos diz que o fim da paz sobre toda a terra virá. Quando nós falamos disso, obviamente, a paz de Cristo é a única paz que perdura para sempre. Mas não pense que este mundo vai sustentar uma paz frágil, que momentaneamente talvez você possa dizer: não, mas ainda existe um ambiente de paz, nós estamos aqui, um ambiente de paz, apesar de todo o acirramento que nós temos vivido do ponto de vista político, social, né? Mas estamos assim. O mundo não tem a capacidade de sustentar a sua paz, porque quando está escrito isso, eles dizem paz, repentinamente lhes vem a destruição. Quem tem o poder de sustentar a paz? Quem tem o poder de garantir a paz? Quem tem o poder de adquirir paz de si mesmo? Ninguém tem. Mas sobre esses dias também está escrito isso. Eu estou passando por alguns textos para a gente não ficar, né? A gente tem uma ceia para fazer. Vem o fim da paz sobre toda a terra. Olha o que Apocalipse capítulo 6 diz. Olha que grande alerta temos para nós nessa manhã.
Nos versículos 3 e 4, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, quando Jesus quebra o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. Isso dito a João, o apóstolo que recebeu a revelação do Apocalipse. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Imagine um ser diabólico que tem agora a autoridade e o poder de tirar a paz sobre a terra e fazer com que os homens se rivalizem de tal forma que as guerras aconteçam em uma proporção como nunca houve antes e como nunca haverá depois, onde os homens se odeiem de uma tal forma em que nós vejamos aí que não haverá ambiente de paz, mas de perturbação em todo o mundo. Mas obviamente nós temos a paz de Cristo em nosso coração, na verdade, irmãos. Essa paz estará conosco na glória eterna para todos sempre. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz enganosa, circunstancial, efêmera. Mas a paz de Cristo é uma paz que se revela no meio das lutas, das angústias, dos problemas. Apesar de vivermos em um mundo que se rivaliza, a nossa fé e aquilo que de fato buscamos para nós, que é a presença de Deus e uma vida contrita com Deus, mas nós podemos viver em paz, porque Cristo é a nossa paz. Amém? Glória a Deus. Então precisamos compreender isso. O que mais se referiu o apóstolo Pedro? Vem o fim de toda a estabilidade financeira. Quantas pessoas elas se garantem através da sua condição financeira? É claro que nós temos um número bem menor de pessoas, que tem uma condição aí que possa dizer, mas às vezes o homem, ele diz assim: olha, os meus celeiros estão fartos, o que eu vou fazer? Descansa minha alma. Olha, aquela parábola que Jesus conta, não é? Vem uma grande colheita aí ainda, o que eu vou destruir meus celeiros, construir novos, armazenar tudo isso aí, vou dizer: regala minha alma, descansa. E Jesus diz: louco. Olha o que Jesus chama, louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Acerta tuas contas com Deus, acerta a tua vida com Deus, porque a eternidade é certa. Então essa estabilidade financeira, os homens que confiam nessa estabilidade financeira e que acham que o seu dinheiro pode comprar um futuro de paz, um futuro em que eles não serão abalados. Mas está escrito na palavra de Deus, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, o terceiro anjo, disse a João: venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E ele fala sobre uma fome extrema, uma escassez extrema de alimentos sobre a terra. Isso tem o potencial de destruir a economia mundial, gerar guerras e tantas coisas desse tipo. Então não há nenhuma possibilidade de você prever um futuro estruturado sobre um alicerce meramente financeiro. O Senhor nos tem abençoado, que o Senhor te multiplique 1000 vezes mais do que você tem, a todos vocês. Amém? Eu não vi um amém, vocês parecem que estão, não sei não, a mensagem é dura, mas não é para vocês, é só para vocês saberem. Eu creio que vocês estarão nos céus arrebatados, não é verdade? Glória a Deus. Mas é isso.
Que você seja abençoado, mas não coloque teu coração nisso. Não coloque teu coração nisso, porque essas coisas são incertas. Muitas vezes nós olhamos a história nos mostra pessoas que, certas épocas de sua vida, foram pessoas que conseguiram construir um império, mas você os procura e já não existem mais, né? Essas coisas passam. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus é quem permanece para sempre. Amém? Então, firme-se na palavra de Deus. A Bíblia é tão extraordinária que ela fala sobre o fim da ordem cósmica como nós a conhecemos. Aí você pode bugar a sua cabeça, porque você para pensar como que isso pode ser. Meu irmão, se você pensar do ponto de vista do nosso conhecimento científico, da nossa racionalidade, a gente pode até duvidar de certas coisas, mas nós não somos chamados para vivermos por vista, mas por fé. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a seguir, diz: e o Cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto. Olha só, o sol se tornou negro, como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. O céu encolheu como um pergaminho. Parece que este grande terremoto trouxe, talvez, quem sabe aí, uma fumaça, uma nuvem, qualquer coisa que trouxe esta impressão de todas essas coisas serem abaladas. Aí a gente pode dizer, não, isso vai ser um fenômeno terreno, provavelmente um terremoto de uma escala imensa, que vai produzir esses efeitos, como um grande vulcão que estoura e às vezes a fumaça ofusca tudo, né? Para quem está naquela região. Imagine ali um vulcão de grandes proporções. Diz que Yellowstone, né, uma grande cratera de um grande vulcão, que se entrar em erupção, o trem vai ficar feio, não é verdade? Mas não é só isso, ele está falando também de uma ordem cósmica. Quando ele, em Apocalipse 8, diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida. Capítulo 8, versos 12 e 13. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem. Aí, meu camarada, só Deus pode fazer isso. E quando Deus exerce o seu juízo, ninguém pode fugir da sua mão. Profeta Isaías, Deus diz: antes que houvesse dia eu sou, e quem pode se livrar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala sobre essa conturbação cósmica. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande e forte voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que hão de vir. Nesse tempo, neste momento dessa conturbação que está acontecendo sobre a terra, está escrito em Apocalipse 9:6: naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão, também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Tamanho será o pavor, a angústia, o medo, o terror produzido por estes eventos, que a palavra de Deus está deixando claro aqui, que os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esses dias estão vindo sobre a terra. Nós precisamos buscar o nosso destino em Deus e nos firmar nele, para que possamos ser
livres, resgatados, arrebatados, antes desse dia fatídico, antes deste período fatídico. Abre os teus ouvidos e ouça isso, irmãos. Mas também será o fim dos inimigos de Israel. Preste bem atenção nisso. Será o fim dos inimigos de Israel. Nós estamos vendo, como sempre na história, as nações gentílicas se levantando contra o povo hebreu. O povo da aliança de Abraão. E ninguém vai resolver essa situação a não ser Jesus. A palavra de Deus fala que na volta do Senhor, isso se dará, e eu não falo do arrebatamento, mas na volta dele, em um contexto desse, em que o acirramento dessas tensões estarão tão grandes, e que alguns líderes da terra se levantarão para vir contra Israel. Então em Apocalipse 16 diz: então ajuntarão os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Essa é a batalha de Armagedon. E eles estarão ali, que é um grande vale. E eles se ajuntarão ali para lutarem contra o povo de Israel. Não se iluda não. Tudo isso que você está vendo aí é espiritual, irmãos. É pena a igreja às vezes não discernir as coisas, não é? E você leva para um outro lado, politiza. Bota os olhos nisso aqui, na palavra de Deus. Tudo isso é espiritual. Essa batalha não é de hoje, essa guerra não é de hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa guerra é perdida pelos inimigos de Israel. Porque Deus disse: quem toca em ti, toca na menina dos meus olhos. Falando acerca de Israel. Deus se coloca como defensor deste povo. Israel vive como as nações gentílicas hoje em seu pecado, mas ele tem uma aliança que é a raiz da ligação deles com Deus, através dos patriarcas: Abraão, o amigo de Deus, Isaque, o filho da promessa, e Jacó, aquele que se chamou Israel, o príncipe. Amém? E ele diz no Apocalipse sobre isso, 19 a seguir, ele fala: viu o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Isso é o Senhor Jesus. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em um cavalo branco e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é quem pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne dos reis, a carne dos comandantes, a carne dos poderosos, a carne dos cavalos e dos cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto pequeno como grande. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante desta besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. A espada é a palavra dele, né? E
todas as aves se fartaram de suas carnes. Que panorama terrível. Quem pelejará? A Bíblia diz que ele vai colocar os seus pés no monte da Oliveira, e o monte vai abrir ao meio, e as águas vão jorrar. Nesse grande dia, quando ele trará livramento sobre o seu povo, Israel. Bote isso na sua cabeça. Ele disse acerca de Israel: quem luta contra ti, luta contra mim. Então, guarde o seu coração de lutar contra Deus. Mas eu quero fechar essa mensagem não falando sobre esses acontecimentos que em breve estarão presentes aqui. Porque quando nós estamos anunciando o fim das coisas naturais, consequentemente anunciamos o início das espirituais. E a Bíblia, ela nos fala sobre dois destinos incomunicáveis de eternidade, dos quais nós devemos escolher um. Eles são incomunicáveis. Um é para cima, outro é para baixo. O primeiro, nós podemos escolher a eternidade sem a salvação na pessoa bendita de Jesus, porque temos o livre-arbítrio de dizer não. Temos o livre-arbítrio de dizer não a Ele. Mas o homem sem a salvação, ele está fadado à perdição eterna. E não sou eu quem estou afirmando estas coisas de mim mesmo. Eu as afirmo porque elas estão escritas, para que você tema e fuja deste laço do inferno. O inferno é um lugar de sofrimento eterno, um lugar de dor e de separação eterna. Jesus deixa claro sobre este destino para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no versículo 9, no capítulo 9, nos versículos de 43 a 48, ele diz assim: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, na eternidade, do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem um fogo se apaga. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançados no inferno, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Obviamente ele não está falando aqui de forma literal que você deve arrancar um olho, mas que você deve extrair de você tudo aquilo que gera condenação sobre a sua vida, tudo aquilo que te aparta de Cristo, tudo aquilo que te aparta da salvação, tudo aquilo que te aparta da eternidade. Muitas pessoas, elas estão obstruindo o seu caminho com coisas pequenas, que elas as tornam mais relevantes do que a sua salvação e a sua eternidade com Cristo. Mas nós também podemos escolher a eternidade com Cristo e fugir de todo este sofrimento que está chegando sobre os moradores da terra. Essa é a eternidade que vai trazer fim sobre todas as lágrimas, fim sobre todo o sofrimento, fim sobre todos os temores, fim sobre todas as angústias, porque está escrito em Apocalipse 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Essa é a eternidade que Deus tem para nós. E João, ele diz o seguinte na sua primeira epístola, e essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, capítulo 2, verso 25, a vida eterna.
Deus tem uma promessa de vida eterna para você, irmão. Olha só, Deus tem um novo e vivo caminho preparado, para que você, pela graça de Deus, mediante a fé, você aceite esse caminho. Agora eu quero me dirigir a você, igreja. Primeiro, vigie e atente para esses acontecimentos. Não se coloque em nenhuma posição daquelas virgens imprudentes que não atentaram ao dia da vinda do seu Senhor, e porque parecia que ele se demorava, então começaram a se envolver com as coisas deste mundo, e a sua percepção foi comprometida, a sua visão espiritual foi comprometida, o Espírito já não demandava mais a vida delas, já não existia mais um direcionamento que vinha de Deus. Deus está chamando a sua igreja para uma aproximação, para um aprofundamento, para um enraizamento maior. Deus está chamando você para a comunhão, Deus está chamando você para participar, Deus está chamando você para ter o senso de pertencimento, porque muitas pessoas acham que igreja é um lugar para se ir, mas como diz um servo de Deus, a igreja não é um lugar para se ir, para se visitar, a igreja é um lugar para se pertencer. Nós precisamos fazer parte desta realidade de vida cristã. E mais, nós somos chamados e desafiados a proclamar este evangelho. Há muitos temas que nós estamos discorrendo na palavra de Deus, ensinando, orientando, mas nós somos desafiados a pregar sobre estas verdades, às vezes duras, indigestas, mas que precisam ser trazidas a lume. Nós precisamos advertir a todos que dias próximos virão, em que um sofrimento sobre esta terra será tão intenso que está dito por Jesus: nunca houve um tempo assim, e nem ainda mais haverá depois desse um tempo como este. Foge da perdição, foge da destruição. O fim vem sobre todas as coisas da forma como nós as conhecemos. É necessário que atentemos a isso. A Bíblia diz: pois se advertido aqueles que foram na terra acerca das coisas do céu, não obedeceram e pereceram e foram destruídos, quanto mais aqueles que, sendo advertidos a voz celestial, não derem ouvido a estas coisas. Eu quero chamar a sua atenção. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé um instantinho, vamos orar, vamos lá. Glória a Deus. Eu oro em favor de cada alma aqui, Senhor, cada alma presente. Essa mensagem escatológica, esse tempo, esses dias, estes anos apocalípticos não foram preparados para a tua igreja. São tempos aonde o cálice da ira de Deus se derramará sobre toda a impiedade produzida neste mundo, sobre toda a dureza de coração, sobre toda a falta de arrependimento, sobre toda a obstinação de coração. Será um tempo, Pai, que não temos como mensurar, mas com certeza será um tempo terrível. Hoje Tu chama a todos, de todas as línguas, povos, nações, ao arrependimento, a uma reconciliação contigo através da obra de Cristo, a viverem não mais como estrangeiros, peregrinos e distantes de Deus, mas como família do Senhor. Jesus morreu porque não tínhamos a capacidade de pagar o preço pela redenção da nossa alma. Como diz a Tua palavra, não por obras, para que ninguém se glorie, para nos dar a oportunidade de fugir da ira vindoura,
do juízo de Deus e de uma eternidade lançados para longe da presença do Senhor. Nesta manhã, meu Pai, eu oro, Deus, para que os olhos se abram, o coração se dilate e a palavra semeada venha a florescer em cada coração. Guarda a tua igreja, desperta o teu povo. É tempo de anunciarmos, é tempo de proclamarmos a salvação, porque haveremos de ter uma grande colheita. Não podemos perder a colheita, Senhor. Não podemos perder a colheita, mas colherão os que semeiam e os que colhem. Que nós possamos semear a tua palavra, e assim haverá uma colheita a ser feita por nós. Que a graça, a paz do Senhor seja sobre o seu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.